Olá, galera, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Raciocínio Lógico Passo a Passo. Hoje nós vamos falar sobre os operadores lógicos e muito sobre a tabela verdade. Vamos nessa! O primeiro conectivo que vamos conhecer é o conectivo E, que é a conjunção. Então aqui nós vamos aprender também como que se monta a tabela verdade. Aqui é o lugar de uma proposição simples, vamos chamar essa proposição simples de P, aqui uma proposição simples Q. E aqui a proposição composta P e Q. Pessoal, vamos aos exemplos então. O Brasil é pentacampeão e a capital da Argentina é Buenos Aires. O Brasil é pentacampeão? No caso aqui, nós vamos utilizar conhecimentos do nosso dia a dia, não é? Só que lá na questão, o próprio exercício vai fornecer se essa proposição é verdadeira ou falsa. Mas sabemos que o Brasil é pentacampeão. Vamos chamar então, vamos dar valor lógico verdadeiro. Tá? Coloca na tabela verdade lá, o P, verdade. Capital da Argentina é Buenos Aires? Correto também. Então vamos colocar na tabela verdade lá, tá? Verdadeiro, por quê? Agora, e o valor lógico da proposição composta P e Q? Se as duas são verdades, tá? Se P é verdade e Q é verdade, então essa proposição composta tem valor lógico que também verdade. É o único caso, pessoal, em que a proposição composta é verdade, quando as duas proposições simples foram também verdade. Eu costumo dizer que o conectivo E, a conjunção, ela assume a responsabilidade. A proposição só vai ser composta quando as outras duas proposições simples forem também verdadeiras. Outro exemplo. Paraná fica no sul brasileiro e fumar faz bem para a saúde. Paraná fica no sul brasileiro, eu vou chamar de correto. Agora, fumar faz bem para a saúde? Não, né? Se fumar não faz bem para a saúde, vamos colocar aqui um valor lógico falso. Vamos colocar na tabelinha verdade, falso. Agora, pessoal, qual que é o valor lógico da proposição composta? V e F. Isso aqui dá falso. Tá? Coloca na tabela. Falso por quê? Como eu disse, o conectivo ele assume a responsabilidade. Ele só vai ser verdadeiro, a proposição composta, quando as proposições simples também forem verdadeiras. Se tiver uma falsa, a proposição composta já vai ser falsa. Outro exemplo. O Brasil ganhou a Copa de 2014 e o papel é feito de celulose. Pessoal, o Brasil ganhou a Copa do Mundo 2014? Isso aqui está falso, né? Levou 7-1 da Alemanha. E o papel é feito de celulose? Correto. Então vamos dar valor lógico aqui de verdadeiro e colocando na tabela verdade verdadeiro, montamos uma proposição composta. Só que temos um falso. Se tiver um falso, a proposição composta já vai ser falsa. Então coloca lá, falso. Mais um exemplo só para fechar essa tabelinha verdade aqui. Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Eu vou dar um valor lógico aqui, pessoal, de falso, tá? No caso aqui, eu estou utilizando o meu conhecimento, eu quero, se o exercício falar que é falso, essa proposição é falso, entendeu? Como eu disse que é falso, é falso. E nem construindo escolas. Pessoal, aqui, então, eu vou valorar as duas proposições como falsa, tá? E a proposição composta também vai ser falsa. Então você já entendeu o conectivo E. Uma conjunção só será verdadeira se todas as proposições componentes forem também verdadeiras. Olha só, se você achar uma falsa, a proposição já vai ser falsa, a proposição composta, ok? Então o único caso em que a proposição composta é verdadeira é quando todas as outras proposições simples forem verdadeiras, ok? Eu costumo dizer que esse conectivo ele assume a responsabilidade. Só vai ser verdade quando os outros forem também verdadeiros. Representação simbólica, tá? Esse chapeuzinho aqui, chamamos de conjunção lógica. O conjunto verdade de uma sentença aberta da forma P, a proposição P e Q, em um conjunto A é obtido por meio da intersecção dos conjuntos verdade. Verdade de P e verdade de Q, das sentenças abertas, nunca fechada, de P de X em Q de X. O que significa isso, pessoal? Significa que a representação gráfica, tá? Se tivermos aqui um conjunto A e um conjunto B, essa
intersecção aqui, que é o que tem em comum em A e o que tem em comum em B, representa o que? A conjunção lógica, tá? Representa os valores que tem em A e também tem em B, que é verdade de A e também é verdade de B. Então, A intersecção B significa o conjunto que contém todos os elementos de A e B tem em comum. Então, se A, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 e B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que seria a intersecção? Quais os elementos em comum deles? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, isso aqui seria a representação gráfica, uma intersecção. E como isso aí cai em prova, minha gente? Vamos lá. O examinador ele pode querer saber se você sabe montar uma proposição composta a partir da ideia de conjunção ou aplicar a tabela verdade mesmo. Ver se você sabe valorar as proposições simples e as proposições compostas utilizando o conectivo E. Um exemplo aqui, a prova da CESP 2013 TRT. Analise a proposição. Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua estrutura muscular. A proposição pode ser corretamente representada pela forma simbólica P e Q. Então veja que muitas vezes não cai o conectivo E certinho, bonitinho, facinho para você acertar. Eles dão uma enrolada, né? Aí você tem que tirar, extrair a ideia de soma, a ideia de conjunção de ideias, que é a função do conectivo E. Então percebam que podemos reescrevê-la sem perda do sentido lógico da seguinte forma. A dica que eu dou é você tentar reescrever a frase utilizando o conectivo que você acha que é o que está presente na ideia do argumento. Então veja só, seu peso é suportado pela estrutura óssea da coluna e seu peso é suportado por sua estrutura muscular. Reescrevendo ficou mais fácil, não é? Temos uma proposição P e agora sim E, uma proposição Q. P e Q. Então, essa assertiva aqui está correta. Outro exercício. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Pode ser corretamente representada por P e Q. O aluno vê uma frase comprida assim, né? E ele tem dificuldade de montar a proposição composta. Essa é uma das maiores dificuldades do aluno, tá? E se ele errar um exercício, se ele não entender como que monta a proposição, como utiliza o conectivo, ele vai errar todas as questões, principalmente da CESP, né? Que são todas baseadas aí no mesmo argumento. Então, ó, veja só. Tá correto. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Isso aqui é uma proposição. Agora, outra proposição. E garantir a liberdade de expressão é um outro pilar da democracia. Temos o conectivo E. Então, é uma conjunção. P e Q. Perceba que os verbos que estamos utilizando, não os verbos nominais, mas sim esse é. Um dos pilares da democracia, garantir a liberdade de expressão, tem um é subtendido aqui, outro pilar da democracia. Prova da CESP 2013 TRT. Analise a proposição. Eu não sou traficante, eu sou usuário. A proposição pode ser corretamente representada pela forma simbólica P, somente o Pzinho. Coloquei aqui entre parênteses, proposição simples. Pessoal, esse exercício aqui está incorreto porque tem duas ideias aqui, não é? Perceba que podemos reescrevê-la sem perda de sentido lógico da seguinte forma. Eu não sou traficante e eu não sou usuário. Então, temos duas proposições simples, P e Q. Então, não é só uma proposição simples, tá? Eu não sou traficante. Temos o verbo ser e novamente aparece o verbo ser aqui. Eu não sou usuário. Então, uma proposição composta. Última questão que vamos resolver utilizando o conectivo E. Mais uma questão da CESP 2013. A CESP é uma banca examinadora que cobra muito do candidato
tá? Ela dá uma frase e pede para você montar uma proposição composta, simbólica, a partir dessa frase, típico da CESP. Considere a seguinte sentença: a beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Que profundo! Se P, Q e R são proposições simples e convenientemente escolhidas, essa sentença pode ser representada simbolicamente por, né? Dá as alternativas. Pessoal, a beleza e o vigor são, tá? A beleza e o vigor é um sujeito composto. Sujeito composto com um verbo só, verbo ser, temos aqui uma oração. Então, uma oração, uma proposição simples. E, aqui uma conjunção. A nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Novamente, nobreza e sabedoria, tá? Sujeito composto. São. Esses são aqui um verbo, uma oração, não é? Assim que aprendemos? Então, a beleza e o vigor são companheiras da mocidade. Uma proposição P. E, temos uma conjunção. A nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Vamos chamar essa proposição de R, porque é a única que tem na alternativa ali. Poderia ser Q, né? Mas nas alternativas só temos a conjunção com o R. Então, P e R, nossa alternativa. D de Deus. E ficamos por aqui, pessoal. Aprendemos sobre a conjunção, como utilizar a conjunção, tá? Adquira os slides dessa aula no site megaluno.com. Fiquem com Deus. Até a próxima.